Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas análises profundas. Bom, para começar o nosso encontro de hoje da melhor forma, recebam uma calorosa bênção divina. Que a paz, a sabedoria e a graça guiem o dia e a semana de cada pessoa que acompanha a nossa imersão hoje. Amém. É sempre muito bom começar com esse foco, né? Com certeza. E que seja um tempo verdadeiramente abençoado e de novas descobertas para todos. Hoje a nossa investigação vai mergulhar direto num dos textos mais complexos e fascinantes da teologia cristã. O famoso capítulo 12 do livro do Apocalipse. Quem já estuda a fundo esse assunto sabe que esse texto é como se fosse a chave mestra para entender a cronologia daqueles eventos finais. Exatamente. É um texto denso. Muito. A narrativa meio que faz uma pausa estratégica ali para mostrar os bastidores espirituais da história humana. E para a gente decodificar isso hoje, nós trouxemos duas fontes riquíssimas. Isso. Nós vamos basear nossa análise nos trechos do Comentário Bíblico de John F. Walvoord e nas notas muito pontuais da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a nossa querida NAA. É um material de apoio fantástico e vale lembrar para quem nos ouve que a nossa missão aqui não é tomar partido, não. Exato. Não vamos entrar em debates teológicos intermináveis ou focar em placas de igreja. O objetivo é ajudar quem nos acompanha a decodificar esse que é o capítulo mais simbólico do livro mais simbólico da Bíblia. Nós vamos explorar os padrões, os significados e aquelas conexões históricas que essas duas fontes revelam. É uma visão panorâmica incrível. Certo, vamos desvendar isso. Como é que a gente introduz o cenário que o texto descreve? Bom, o Walvoord faz questão de destacar logo de cara que, nessa seção inteira do livro, nós temos 7 personagens centrais. 7? Isso. A mulher, o dragão, o filho varão, o arcanjo Miguel, o remanescente, a besta do mar e a besta da terra. Mas o foco inicial, logo na abertura do capítulo, recai totalmente sobre os 2 primeiros grandes sinais. E o primeiro sinal já é de tirar o fôlego. O texto descreve uma mulher aparecendo no céu, mas com uma glória, assim, astronômica. Ela está vestida do sol, tem a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Uma imagem bem majestosa. Sim, mas logo em seguida tem um contraste brutal. Porque apesar de toda essa realeza, o texto diz que ela está sofrendo, gritando com dores de parto terríveis. O que é fascinante aqui é como o Antigo Testamento nos dá o dicionário para ler essa imagem. Ah, o livro de Gênesis. Exatamente. Quando a gente lê sobre o Sol, a Lua e as 12 estrelas, a nossa mente tem que ir direto para Gênesis 37, no sonho do patriarca José. Onde o Sol e a Lua eram Jacó e Raquel. Perfeito. E as estrelas representavam os patriarcas, que formariam as tribos. Então, ambas as nossas fontes concordam em um ponto fundamental. Essa mulher representa a nação de Israel. Isso é super importante de frisar, porque tem gente que tenta encaixar a igreja nessa imagem, né? É muito comum, mas não se sustenta teologicamente. A igreja não deu à luz o Cristo. A ordem é inversa. E a mulher ali também não é uma representação estrita da Virgem Maria, certo? O Walvoord é bem cirúrgico nisso. Ele aponta que a visão tradicional católica frequentemente defende um parto sem dor para Maria como sinal de pureza. E isso contradiz frontalmente o texto que a gente está lendo, que foca exatamente na agonia e nas dores de parto. É uma dor nacional, né? Os séculos de sofrimento de Israel aguardando o Messias. Exato. E é nesse cenário de vulnerabilidade que surge o grande vilão. O segundo sinal. E a descrição é aterrorizante. Um grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e coroas nas cabeças. E a cauda dele arrasta a terça parte das estrelas. Ele para ali, bem na frente da mulher, só esperando o bebê nascer para devorar a criança. O nível de tensão dessa cena é absurdo. E o dragão, de acordo com as fontes, carrega um simbolismo duplo. Espiritualmente, o próprio texto diz mais à frente que ele é Satanás. Mas, em termos geopolíticos, aquelas 7 cabeças e 10 chifres remetem ao Império Romano revivido. E o que seriam as estrelas arrastadas pela cauda? Pode ser interpretado como a queda dos anjos maus, os demônios, ou até a subjugação de nações terrenas por esse poder maligno.
O vermelho destaca justamente o caráter assassino dele. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O Alvovort faz um paralelo histórico sensacional. Porque esse dragão esperando para devorar o bebê não é só uma metáfora espiritual. Aconteceu na prática, na história real. A tentativa do rei Herodes. Sim, o Herodes ouvindo falar do rei dos judeus em Belém e mandando matar todos os meninos com menos de 2 anos. Ele era a manifestação física do dragão tentando devorar a criança. É o mundo espiritual operando através do poder romano terreno. É brilhante, mas o plano dele falha miseravelmente. Falha totalmente. A criança nasce, o filho varão, e o texto crava a identidade dele dizendo que ele vai governar as nações com cetro de ferro. O que, segundo as notas da Ná, é uma referência puramente messiânica ao Salmo 2. Exato, e o menino não é devorado. Ele é subitamente arrebatado para Deus e para o seu trono. E aqui a gente precisa de muito cuidado na interpretação. Porque a palavra arrebatado faz algumas pessoas pensarem no arrebatamento da igreja. O que não faria sentido no contexto. Nenhum sentido. Outros acham que simboliza a fuga de José e Maria para o Egito. Mas o Alvofud refuta isso de forma bem lógica. O destino descrito não é o Egito. É o trono de Deus. Exatamente. Isso simboliza a ascensão gloriosa de Jesus Cristo após a sua ressurreição. O texto dá um salto cronológico, omitindo o ministério terreno e a cruz, para focar no quadro da vitória. O dragão tentou matar a criança na manjedoura, mas ela acabou no trono do universo. E essa frustração do inimigo muda completamente o cenário, porque o texto diz que, de repente, estoura uma guerra no céu. O arcanjo Miguel e os seus anjos entram em conflito aberto contra o dragão. Uma batalha de proporções cósmicas. E o dragão perde de forma esmagadora. Ele e os demônios são expulsos, eles perdem o lugar deles no céu. Se conectarmos isso ao panorama geral das Escrituras, o peso dessa derrota fica muito claro. Porque no livro de Jó, por exemplo, a gente vê que Satanás tinha acesso ao céu para atuar como acusador. Ele ficava apontando o dedo, né? Isso. Como um promotor de justiça maligno, mas agora com a vitória de Cristo, ele perde essa credencial. Ele é expulso para a terra. E o texto é bem incisivo ao dar os nomes aos bois. Quer dizer, aos nomes do inimigo nesse caso. Ele é chamado de dragão, a antiga serpente, que liga direto ao engano lá da Eva no Éden. O princípio da mentira. Exato. É chamado também de diabo, que significa o difamador, e de Satanás, que é o adversário. A ficha completa. E imediatamente depois dessa expulsão, ouve-se uma grande voz no céu celebrando a vitória. E a comemoração não é só pelos anjos. E essa é a parte que eu acho mais profunda. A voz diz que os irmãos venceram o dragão. Mas como? A gente viu os anjos brigando lá em cima, e agora a vitória é atribuída aos humanos? E os critérios de vitória são claríssimos nas fontes. Eles não vencem por força militar. Eles vencem, primeiro, pelo sangue do Cordeiro, essa vitória espiritual objetiva que anula qualquer acusação. Perfeito. Segundo, pela palavra do testemunho. E terceiro, porque não amaram a própria vida, mesmo enfrentando a morte. É entrega ao martírio. É derrotar o dragão ao se recusar a ceder à pressão do império dele, mesmo que isso custe a vida física. É uma virada de chaves gigantesca. Eles quebram o poder do adversário mantendo a fé até o fim. Então, o que tudo isso significa para a Terra? Porque a voz no céu diz, ai da terra, o dragão desceu cheio de fúria porque sabe que o tempo dele é curto. E a frustração dele precisa de um alvo. Já que ele não consegue atingir o filho no trono, ele volta toda a artilharia dele contra a mulher. Israel. Isso. Inicia-se uma perseguição brutal. E o texto é bem específico com a matemática. Fala de 1260 dias ou um tempo, tempos e metade de um tempo. Que dá exatamente 3 anos e meio. 3 anos e meio. Ambas as fontes identificam isso como uma segunda metade da Grande Tribulação, um tempo de aflição sem precedentes na história. Só que o texto mostra a Deus agindo de forma sobrenatural. Diz que foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para ela voar e fugir para o deserto. E essa imagem da águia é muito familiar. Sim, é um eco direto do livro de Êxodo, no capítulo 19. Quando Deus tira o povo do Egito. Exato. Deus dizendo que os levou sobre asas de águia.
Mostra o cuidado protetor divino sustentando a nação no deserto, num lugar onde eles naturalmente não sobreviveriam. Mas a perseguição continua. A serpente, então, jorra a água da boca como um rio para tentar folgar a mulher. Só que a terra abre a boca e engole essa água. E as nossas duas fontes têm visões complementares muito interessantes sobre isso. É verdade. O Valvorde tem uma leitura mais geopolítica. Ele sugere que esse rio poderia representar um esforço militar gigantesco, um exército imenso enviado para aniquilar o povo. E a terra engolindo a água? Seria o próprio terreno difícil do Oriente Médio ou algum desastre natural providencial que atrapalha e engole o avanço militar. Mas a nota da Bíblia NA traz uma outra camada. Sim, Aná foca no fato de que a água sai da boca da serpente. E a serpente é símbolo de quê? Engano. Mentira. Exato. Então essa água seria um povo destruidor, ou mais especificamente uma enxurrada de falsos ensinos, ideologias anticristãs e mentiras espalhadas para confundir e destruir a fé do povo. Assim como Eva foi enganada com palavras. Nossa, isso é muito atual. E como o dragão não consegue pegar a mulher de jeito nenhum, ele fica ensandecido e vai travar guerra contra quem sobrou. Contra o restante da descendência dela. Que as fontes esclarecem serem todos os crentes fiéis desse período, sejam eles judeus ou gentios. O texto dá a marca deles. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A guerra passa a ser global contra o povo de Deus. Bom, e para ir amarrando todos esses conceitos que nós levantamos aqui, é importante a gente lembrar o porquê dessa teologia apocalíptica importar tanto para quem nos ouve. Sem dúvida. Esse texto não serve só para a gente ficar tentando adivinhar datas ou montar gráficos assustadores do futuro. A grande mensagem é que a vitória espiritual final já está garantida. Isso é o centro de tudo. Exato. Foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Então, mesmo em tempos de aflição máxima, quando as coisas parecem caóticas na terra, existe um trono estabelecido no céu. Deus permanece no controle. Isso levanta uma questão importante para a gente pensar hoje. Se a gente adotar essa visão de que o rio da serpente representa uma enxurrada de mentiras e falsos ensinamentos, a gente não precisa esperar a grande tribulação para ver isso em ação. De forma alguma. A gente já vive isso. Exatamente. Nós vivemos na era da superinformação. Nós somos bombardeados diariamente por narrativos, relativismos e ideologias que tentam distorcer a verdade. Como é que quem nos ouve hoje pode discernir e resistir a esses rios de engano modernos que tentam arrastar a nossa fé o tempo todo? É uma provocação essencial. Fica essa reflexão profunda para cada um que está com a gente hoje. Como está o nosso filtro espiritual? Agradeço muito a companhia de todos em mais essa jornada pelos textos bíblicos. Nós nos encontramos na próxima análise. Que Deus abençoe todos os ouvintes.